No livro 1984, George Orwell criou a palavra duplo pensar para representar o ato de manter na consciência duas ideias incompatíveis entre si. Essa forma esdrúxula de lidar com pensamentos foi descrita pelo próprio Orwell como saber e não saber, estar consciente de sua completa sinceridade ao contar mentiras cuidadosamente construídas, defender simultaneamente duas opiniões que se cancelam mutuamente, sabendo que se contradizem, e mesmo assim crer em ambas. Usar a lógica contra a lógica, repudiar a moralidade e ao mesmo tempo apropriar-se dela. Esquecer-se de qualquer fato que tornou-se inconveniente e, quando ele se torna novamente necessário, recuperá-lo do esquecimento apenas enquanto for útil. Negar a existência da realidade objetiva e ao mesmo tempo levar em consideração a realidade já negada. George Orwell exemplifica o duplo pensar quando descreve o trabalho dos funcionários do Departamento de Arquivos do Ministério da Verdade. Funcionários estes cuja tarefa era alterar documentos históricos e que ao mesmo tempo acreditavam na veracidade histórica dos documentos por eles próprios falsificados. O duplo pensar também pode ser entendido como uma ausência de dissonância cognitiva perante duas ideias ou crenças incompatíveis. Quando um tal conflito cria tensão e desconforto na pessoa, a reação normal é procurar mudar uma das duas crenças, ou até mesmo ambas, para torná-las mais compatíveis entre si. A reação anômala é o duplo pensar. A pessoa que duplo pensa está perfeitamente confortável, acreditando simultaneamente em duas ideias completamente incompatíveis entre si. Pode-se constatar o duplo pensar em muitas áreas de atividade intelectual. Pode-se encontrá-lo no discurso pseudocientífico, em ideologias totalitárias e, principalmente, na essência do pensamento religioso. Os religiosos afirmam que os desígnios de Deus estão muito além da compreensão humana, e ao mesmo tempo afirmam que conhecem em detalhes os desejos, as ordens e os desígnios desse Deus. Afirmam que a fé não depende de evidências no mundo real e ao mesmo tempo apontam para fatos no mundo real como evidências que apoiam essa fé. Renegam a razão afirmando que suas crenças precisam apenas de fé, mas tentam convencer e convencer-se através de raciocínios, argumentos e invocações à lógica. Afirmam que os milhares de deuses que já existiram na história humana são diferentes representações e aspectos de um só Deus, e ao mesmo tempo convivem com o fato de que esses deuses são muitas vezes incompatíveis entre si. Afirmam que seus livros sagrados são a perfeita representação de um Deus de infinita inteligência e sabedoria, e ao mesmo tempo convivem com uma enorme quantidade de inconsistências e incoerências contidas nesses livros. Os cristãos afirmam que Deus é perfeito e imutável, e ao mesmo tempo a Bíblia o apresenta mudando de ideia e de planos em vários momentos. Para o cristão, Deus é considerado a suprema representação do amor e da bondade, e ao mesmo tempo a Bíblia o apresenta como um ser cruel, caprichoso, vingativo e imoral. O Papa é considerado infalível, mesmo após essa infalibilidade ter falhado muitas vezes. Muitos religiosos afirmam que não discriminam certas parcelas da sociedade, e ao mesmo tempo fazem abertamente e fazem o possível para se distanciar delas e aniquilar seus anseios. Muitos religiosos condenam certas disciplinas biológicas e ao mesmo tempo fazem uso diário de remédios que só poderiam ter sido desenvolvidos e testados com as descobertas e critérios dessas disciplinas. Os religiosos creem que um Deus de suprema inteligência e poder lhes deixou uma mensagem importantíssima,
mas por sua gritante falta de clareza, de precisão e de coerência, essa mensagem precisa ser decifrada com a ajuda de intérpretes humanos que comumente discordam entre si, em diferentes épocas e na mesma época. Os religiosos preferem ignorar que um Deus de suprema inteligência e poder teria produzido um texto de suprema clareza, precisão e coerência, um texto que dispensasse intérpretes autonomeados. Não é à toa que muitas pessoas, quando travam debates com religiosos, reclamam da gritante falta de coerência nos argumentos apresentados. E isso causa uma irritação naqueles que percebem as dissonâncias cognitivas que os religiosos não percebem ou fingem não perceber. Essa confortável convivência com as incoerências é uma característica cognitiva daqueles que duplipensam. Certas pessoas realmente conseguem se sentir confortáveis, acreditando simultaneamente em duas ideias conflitantes, enquanto outras não.